direito trabalhista é uma estrutura essencial para qualquer negócio, incluindo empresários, trabalhadores e prestadores de serviço. Conhecer e aplicar as leis trabalhistas não é só um requisito, é também uma proteção contra problemas judiciais. Conhecer a lei vai garantir melhores práticas de contratação e gestão pessoal. Esse conhecimento não dispensa a consulta de sindicatos, contadores e advogados especialistas para a solução de casos específicos. Nesse curso, a gente vai entender as modalidades de contrato de trabalho, o conceito de empregado, empregador, o que é a CLT, os tipos de contrato de trabalho, como os de prazo indeterminado, prazo determinado, trabalho intermitente, e também a gente vai falar de contratos de estágio e aprendizagem. A gente vai ressaltar a diferença de contrato de prestação de serviço para contrato com vínculo empregatício. Então eu te convido para a gente conhecer juntos os principais pontos que guiam as relações de trabalho na marcenaria. Para o direito brasileiro, todo mundo que trabalha é considerado trabalhador, mas só quem tem um contrato de emprego é considerado empregado. E os empregados têm a sua relação com a empresa, no caso o empregador, regulada pela Consolidação das Leis do Trabalho, também conhecida como CLT. A decisão quanto ao status do trabalhador, ou seja, se ele está ou não empregado, não depende só da vontade das partes envolvidas, mas também da análise da relação existente entre elas. Então, em outras palavras, ainda que um trabalhador seja contratado sem vínculo empregatício, sem registro na carteira, se comprovados os requisitos para que ele seja considerado empregado, o vínculo empregatício pode ser reconhecido em caso de reclamação trabalhista ou mesmo fiscalização pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, dessa forma, é primordial que a gente compreenda o que é e quais são os requisitos para a existência desse vínculo. Então, vamos lá? Primeiro, pessoa física. O serviço deve ser prestado por uma pessoa física. Aqui, uma pessoa jurídica ou uma pessoa física podem contratar, mas o empregado ele só pode ser uma pessoa física. Pessoalidade. O trabalho deve ser realizado por uma única pessoa, ou seja, o trabalhador contratado. Em linhas gerais, não se pode se fazer substituir por outro trabalhador em suas atividades. Habitualidade. Então deve haver continuidade nos trabalhos. A lei não especifica a periodicidade, o que significa dizer que o trabalho pode ocorrer todos os dias da semana, como também de forma semanal, quinzenal ou mensal, desde que ocorra de maneira habitual. O próximo requisito é o da onerosidade, que significa que tem que ter pagamento de uma remuneração. E aí a gente tem a subordinação. Se o empregador for responsável por indicar e supervisionar a maneira com que o trabalho deve ser executado pelo trabalhador, é possível afirmar que, em linhas gerais, haverá subordinação jurídica. Então, do ponto de vista prático, ser subordinado significa que o trabalhador deve prestar contas ao seu empregador, tanto no horário como na atividade desempenhada. O empregador determina a carga horária, os horários de chegada e saída, as responsabilidades, o uso de uniforme e diversos outros pontos relacionados ao trabalho. Então, se os requisitos forem cumpridos, o trabalhador será considerado empregado, independentemente de ter ou não um contrato de emprego. Então, por exemplo, se você tem um ajudante na marcenaria que chega todos os dias no mesmo horário, tem que trabalhar todos os dias de segunda a sexta, ele é submetido às ordens que você dá a ele, como o que fazer, como fazer, quando fazer, e você paga um salário todos os meses, certamente esse ajudante tem um vínculo empregatício, ainda que você não tenha assinado a carteira dele. Então, nos casos em que existe esse vínculo por conta de todos os requisitos que a gente falou aqui, mas um contrato formal de trabalho não existir, o empregado pode pedir esse reconhecimento na Justiça do Trabalho através de uma reclamação trabalhista. E se for reconhecido, o empregador vai ser obrigado a reconhecer o vínculo e pagar todas as decorrências, como férias, 13º salário, aviso prévio, dentre outros. Então, desde já é importante saber que um empregado tem vínculo empregatício, então ele está submetido a tudo que a gente falou até agora. Já o trabalhador não, o que não significa que não existe uma relação formal dele para com o empregador, como o exemplo do autônomo e do prestador de serviços MEI, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, na próxima aula, a gente vai entender as possíveis formas de contratação para seguir no entendimento de separar o empregado do trabalhador.
No Brasil, os contratos de emprego podem ter várias formas, cada uma com as suas características. Então é importante entender cada uma delas para a gente saber quais são os tipos de contrato existentes e quais as garantias se aplicam a cada um. A primeira, então, é o salário mínimo, que é a garantia de que o trabalhador vai receber pelo menos o valor mínimo estipulado por lei, independente do tipo de contrato. Aqui é super importante consultar o sindicato da categoria para saber qual o piso salarial para a atividade daquele empregado, no qual o valor pode variar de estado para estado. A legislação trabalhista estabelece um limite de horas diário. Esse limite é frequentemente de 8 horas por dia, totalizando 44 horas semanais. Além disso, existem algumas regras para intervalos e descansos, regras para trabalho noturno, pagamento do adicional de horas extras, que em regra é em 50%, e banco de horas. Existe também o direito a um período de férias remuneradas após um determinado período de trabalho. Então, geralmente, os empregados não têm direito a férias remuneradas logo no início do emprego. Então, eles precisam acumular um período mínimo de serviço, conhecido como período aquisitivo, para então tirar férias. Esse período aquisitivo é, em regra, de 12 meses de serviço contínuo e daí se inicia o denominado período concessivo, ou seja, aquele período em que o empregador deve conceder as férias, sob pena de pagá-las em dobro, inclusive. O 13º salário é calculado com base na remuneração mensal do empregado, incluindo salário fixo, horas extras, comissões e adicionais, se ele tiver adicionais. O valor é dividido em duas parcelas. A primeira, correspondente à metade do salário, deve ser paga entre fevereiro e novembro e a segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. No caso daqueles empregados que trabalham por menos de um ano na mesma empresa, o 13º salário é calculado proporcionalmente aos meses trabalhados. Por exemplo, alguém que trabalhou por 6 meses teria direito à metade do 13º salário. Sobre a segunda parcela do 13º salário, incidem descontos obrigatórios, como imposto de renda, se for aplicável, e a contribuição previdenciária. O aviso prévio é super importante nas relações trabalhistas e está relacionado ao término do contrato, seja por iniciativa do empregador, da dispensa sem justa causa, ou do empregado, que é o pedido de demissão. Ele serve para notificar a outra parte com antecedência sobre a intenção de rescindir o contrato e garantir um período de transição para ambas as partes. Então, o objetivo é oferecer às partes envolvidas a oportunidade de se preparar para a separação de maneira ordenada. Para o empregador, isso pode envolver a busca por um novo empregado para preencher a vaga e para o empregado para ele ter tempo para procurar outra oportunidade de trabalho. O aviso prévio, em regra, tem duração de 30 dias, mas para o empregado que tem mais de um ano de serviço na mesma empresa, você acrescenta 3 dias para cada ano trabalhado, até o limite máximo de 60 dias, totalizando 90 dias. E quando a gente fala de dispensa sem justa causa, ou seja, por iniciativa do empregador, o aviso prévio pode ser trabalhado, quando o empregado continua a trabalhar normalmente e recebe o seu salário regular. Ou o aviso prévio indenizado, que é quando o empregador dispensa o empregado de cumprir o aviso prévio e paga uma indenização correspondente ao período de aviso. Nesse caso, o empregado deve deixar de prestar os seus serviços imediatamente. E no caso de pedido de demissão, o empregado deve avisar o empregador com 30 dias de antecedência. Se optar por não trabalhar nesse período, os valores podem ser descontados dessas verbas rescisórias. O empregador pode dispensar o empregado de cumprir o aviso sem descontos. E aí a gente tem o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, o FGTS, e é uma espécie de poupança compulsória. Então os empregadores são obrigados a depositar um valor mensal na conta do trabalhador equivalente a 8% do trabalho. Não se trata de desconto no salário, mas sim de um valor adicional que deve ser custeado pelo empregador. E ele pode ser sacado em situações específicas, que são dispensa sem justa causa, compra da casa própria, aposentadoria, doenças graves, pagamento de parte do saldo devedor de um financiamento habitacional e vários outros. Quando um trabalhador é dispensado sem justa causa, ele tem direito a sacar o valor total depositado em sua conta do FGTS. Além disso, ele pode receber uma multa de 40% sobre o saldo em caso de demissão sem justa causa, também custeado pelo empregador. E aí a gente fala do seguro-desemprego, que é um benefício da Seguridade Social oferecido aos trabalhadores que perderam seus empregos involuntariamente. No Brasil, o seguro-desemprego é um dos direitos trabalhistas mais importantes, oferecendo suporte financeiro durante o período de transição entre empregos.
Então, para ser elegível ao seguro-desemprego no Brasil, o trabalhador precisa atender a critérios específicos, como ter trabalhado com carteira assinada por um determinado período nos últimos meses, que pode ser variável de acordo com o número de solicitações de seguro-desemprego anteriores, ter sido dispensado sem justa causa e não possuir renda própria para poder se sustentar durante o período de desemprego. É dever do empregador criar um ambiente de trabalho seguro. Isso inclui a identificação e mitigação de riscos, fornecimento de equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, e treinamento de segurança, realização de inspeção regulares e garantia de que os funcionários estejam cientes dos procedimentos de segurança. Isso, para nós da marcenaria, é importantíssimo. Esse ponto merece muita atenção no nosso segmento, pois a gente trabalha com máquinas potencialmente perigosas, assim como um ambiente com muito barulho e poeira. É imprescindível que o uso dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, seja fornecido e fiscalizado. É importante lembrar, é dever do empregador fiscalizar o uso dos EPIs. E aí a gente tem a licença remunerada, que é uma situação em que o funcionário deixa de trabalhar por um período específico, mas continua a receber seu salário normal. Essa prática é aplicada em diversas situações e é uma forma de conceder aos trabalhadores um período de afastamento remunerado. E no caso de contratos com prazo determinado, existe também a garantia de férias e 13º, proporcionais ao tempo de serviço, como a gente já mencionou aqui. E aí a gente vai falar das famosas horas extras, que são o tempo de trabalho que o funcionário realiza além da sua jornada de trabalho regular. Esse tempo adicional é compensado com uma remuneração adicional. Normalmente, as horas extras são remuneradas a uma taxa superior à do trabalho regular, 50% em regra. E é fundamental, inclusive obrigatório, que as horas extras sejam registradas de forma precisa, para que tanto o empregado quanto o empregador tenham um registro confiável, evitando disputas futuras. E aí a gente fala do adicional de insalubridade. Ele é devido aos empregados expostos a condições prejudiciais à saúde, com percentuais de 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Já o adicional de periculosidade é pago para quem atua em atividades de risco, equivalendo a 30% mais ou menos do salário base. E tanto um quanto o outro vieram compensar os riscos e eles não são cumulativos. O empregado recebe o benefício de maior valor. Para saber se um ambiente é considerado insalubre ou perigoso, é importante avaliar as disposições da CLT, do Ministério do Trabalho e Emprego e eventuais laudos técnicos em relação ao seu ambiente de trabalho. Agora que a gente entendeu o que são essas garantias, vamos entender quais são os tipos de contrato de emprego e quais são as suas características. O primeiro deles é o contrato de trabalho por prazo indeterminado. É o tipo mais comum de contrato de emprego no Brasil. Nesse tipo de contrato, não há uma data específica estabelecida para o término, o que significa que o empregado é contratado sem uma previsão de encerramento. Ele fica em vigor até que uma das partes, empregador ou empregado, decide encerrar, respeitando o aviso prévio que a gente já falou. Então, as garantias previstas na CLT e na Constituição Federal em relação a esse tipo de contrato de trabalho é o salário mínimo, férias, 13º, fundo de garantia, pagamento de horas extras com seu respectivo adicional, intervalo inter e intra-jornada, observância das normas de segurança do trabalho e estabilidade do emprego nos termos previstos em lei. Aí a gente tem o contrato de trabalho por prazo determinado. Essa é uma modalidade em que as partes estabelecem um período específico para a vigência do contrato, ao contrário do contrato por prazo indeterminado, que não possui uma data de término predeterminada. Esse tipo de contrato é comum em situações em que o empregador tem uma necessidade temporária de mão de obra ou em projetos específicos com início e fim definidos. As garantias são direitos semelhantes ao contrato por prazo indeterminado, com algumas exceções em relação à estabilidade no emprego.
As verbas rescisórias, elas podem variar de acordo com o momento e o motivo pelo qual se deu a rescisão do contrato de trabalho. O objetivo principal do contrato de experiência é permitir que o empregador avalie as competências e adaptação do empregado à função desempenhada e também como vai ser a convivência no ambiente de trabalho. Lá no final do contrato, o empregador pode decidir pela efetiva contratação do funcionário, se ele estiver satisfeito com o desempenho, ou pelo seu desligamento, caso não esteja. A duração máxima desse tipo de contrato é de 90 dias. Nesse caso, o empregado tem os mesmos direitos em que um contrato por prazo indeterminado durante esse período de experiência, com algumas exceções também em relação à estabilidade no emprego. Vamos falar um pouco também sobre contrato de estágio. O contrato de estágio é uma modalidade de contrato de trabalho regulamentada pela legislação brasileira, mais especificamente pela Lei de Estágio. Essa modalidade de contrato ela é voltada para estudantes e tem o objetivo de proporcionar a eles a oportunidade de vivenciar na prática o que eles estão aprendendo em suas formações acadêmicas. Para celebrar um contrato de estágio, o estudante tem que estar regularmente matriculado em uma instituição de ensino, pública ou privada, e frequentar cursos de educação superior, educação profissional, educação especial, ensino médio, da educação de jovens e adultos, entre outros. As garantias desse tipo de contrato é bolsa auxílio, carga horária reduzida e seguro contra acidentes pessoais. Essa modalidade de contrato é destinada a jovens de 14 a 24 anos em busca de formação profissional. Agora a gente vai falar um pouco sobre o contrato de aprendizagem. O contrato de aprendizagem é destinado a jovens de 14 a 24 anos em busca de formação profissional. Ele é um acordo entre um jovem aprendiz, a empresa empregadora e uma instituição de ensino, uma escola técnica ou entidade sem fins lucrativos. Ele tem como objetivo proporcionar ao jovem a oportunidade de combinar trabalho com formação profissional e é regulamentada pela Lei nº 10.097 do ano 2000. As garantias para essa modalidade de contrato é uma jornada de trabalho reduzida, uma formação técnico-profissional e um salário compatível. Agora a gente vai falar um pouco sobre o contrato de trabalho intermitente. Essa é uma modalidade de contrato que foi regulamentada pela Reforma Trabalhista, que entrou em vigor no Brasil em 2017. É uma modalidade caracterizada pela alternância de períodos de trabalho e inatividade, em que o empregador convoca o trabalhador somente quando há demanda, pagando apenas pelas horas efetivamente trabalhadas. O empregador deve convocar o trabalhador com no mínimo 3 dias de antecedência e o trabalhador tem a opção de aceitar ou recusar essa convocação. Caso ele aceite e não compareça, pode ser obrigado a indenizar o empregador. E as garantias em relação ao trabalho intermitente são as mesmas que a gente já falou dos contratos por prazo determinado e indeterminado. Existe também o contrato de trabalho por tempo parcial. No contrato de trabalho por tempo parcial, o empregado realiza uma jornada de trabalho inferior à jornada padrão do emprego em tempo integral, que é de 44 horas semanais. A carga horária máxima permitida para esse tipo de contrato é de 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. A carga horária máxima permitida para esse tipo de contrato é de 30 horas semanais, sem a possibilidade de horas extras. As garantias dessa modalidade de contrato de trabalho são semelhantes às do contrato por prazo indeterminado, mas tem que respeitar a proporcionalidade em relação ao salário mínimo. E agora vamos falar do trabalho temporário. Esse tipo de contrato permite que empresas contratem trabalhadores por tempo determinado para atender a necessidades transitórias, como substituição de funcionário em férias, aumento da demanda sazonal ou realização de projetos específicos. As garantias são semelhantes aos contratos por prazo determinado, como férias proporcionais, 13º salário e os outros que a gente já mencionou aqui. E agora que a gente entendeu os tipos de contrato de trabalho, na próxima aula a gente vai falar sobre a rescisão desses contratos, que é outro ponto super importante nas suas relações de trabalho aí no dia a dia. A rescisão do contrato de trabalho é o encerramento formal do vínculo empregatício entre o empregado e o empregador. Esse processo pode ocorrer por diversas razões e a forma como a rescisão é conduzida pode variar de acordo com as circunstâncias e as leis trabalhistas vigentes no país.
Em linhas gerais, o contrato pode ser rescindido tanto pelo empregado como pelo empregador. E isso implica em resultados diferentes no que se refere ao acerto das verbas trabalhistas e às garantias de direito do empregado. Então vamos falar sobre isso levando em consideração o contrato mais comum, que é o contrato de trabalho por prazo indeterminado. Uma das causas de rescisão de contrato é o pedido de demissão. E ele ocorre quando o empregado decide voluntariamente encerrar o contrato de trabalho com o empregador. Nesse caso, o empregado comunica sua intenção de sair do emprego, preferencialmente por escrito, e é obrigado a cumprir um período de aviso prévio, a menos que o empregador concorde em dispensar ele imediatamente. Nesse caso, o empregador deve calcular e pagar saldo de salário, férias proporcionais, 13º salário proporcional e não há pagamento de multa de 40% do FGTS e, a princípio, não tem direito ao seguro-desemprego. Outra forma de rescisão do contrato é a dispensa sem justa causa. A dispensa sem justa causa, também conhecida como rescisão sem justa causa, ocorre quando o empregador decide encerrar o contrato de trabalho de um empregado e esse encerramento não é motivado por nenhuma questão específica. Nesse caso, o empregador deve pagar ao empregado o aviso prévio trabalhado ou indenizado, FGTS mais multa de 40%, saldo de salário, férias vencidas mais 1/3, férias proporcionais mais 1/3, 13º salário proporcional, guias para saque do FGTS e a habilitação no seguro-desemprego. E aí a gente tem a famosa dispensa com justa causa. A dispensa com justa causa é uma forma de rescisão do contrato de trabalho em que o empregador encerra o vínculo empregatício de um funcionário por conta de uma falta grave cometida por esse empregado. A legislação trabalhista estabelece esses motivos expressamente, como desídia habitual, que é a falta de zelo no desempenho das funções, insubordinação, violação de segredos da empresa, abandono do emprego, ato de indisciplina e condenação criminal do empregado, dentre outras opções. É muito importante a gente saber que a justa causa é considerada a penalidade mais grave que pode ser aplicada ao empregado. Então, os atos que podem fundamentar essa justa causa devem ser especialmente graves, especialmente no caso da desídia. Existe o entendimento de que deve haver gradação de penas, ou seja, primeiro o empregado é advertido, sempre por escrito. Depois, se ele rescindir naquele ato, ele pode ser suspenso do trabalho no máximo por 30 dias. E se ainda assim ele rescindir, aí sim ele pode ser dispensado por justa causa. Além disso, a justa causa exige prova por parte do empregador, ou seja, não é possível ao empregador somente alegar a existência do ato faltoso. É preciso provar que o empregado agiu de maneira grave a ponto de justificar a ruptura do contrato por justa causa. Para realizar essa dispensa, o empregador precisa notificar o empregado dos motivos que o levaram a decidir pela demissão, dar ao empregado a oportunidade de se explicar e documentar adequadamente as ações que o levaram àquela decisão. E nesse caso, o empregado perde o direito ao aviso prévio, à multa rescisória do FGTS, 13º salário, ainda que proporcional, e também ao seguro-desemprego. O acerto envolve apenas o saldo de salário e férias vencidas. Então, como a gente mencionou até aqui, existem diversos tipos de contrato de emprego e as formas de rescisão do contrato e as suas consequências podem variar. Então, considerando que a intenção da nossa aula é dar apenas um panorama geral desse tema, eu optei por compartilhar com vocês os detalhes da rescisão contratual em relação ao contrato de emprego mais usual, que é o contrato por prazo indeterminado. De qualquer maneira, as formas de rescisão, pedido de demissão, dispensa sem justa causa
causa e dispensa com justa causa, em linhas gerais, se aplicam a todos os contratos mencionados, mas os seus efeitos e consequências podem variar de acordo com o tipo de contrato. Vale sempre a pena contratar um advogado para entender como melhor proceder diante do seu caso concreto. E também vale mencionar que existem outras formas, um pouco menos comuns, de rescisão do contrato de emprego. Rescisão indireta e rescisão por comum acordo, por exemplo. Na primeira, o empregado dá o contrato de trabalho por rescindido por culpa do empregador, ingressando na Justiça do Trabalho para ver esse direito reconhecido, com o consequente pagamento de verbas rescisórias como se houvesse uma dispensa sem justa causa. Na segunda, o empregado e empregador decidem, de comum acordo, pela ruptura do contrato. E nesse caso, o pagamento das verbas rescisórias vai ser mitigado. Por exemplo, a multa do FGTS é devida no importe de 20%, não de 40%, como ocorre na rescisão sem justa causa. E agora que a gente já sabe o que é vínculo empregatício, quais são as garantias trabalhistas e os tipos de contrato de trabalho, é importante a gente falar sobre outras formas de contratação muito utilizadas no dia a dia e também no nosso segmento aqui na marcenaria. Nessas outras formas de contratação, existe a terceirização, que é a prática de uma empresa, a contratante, contratar uma empresa terceirizada, a prestadora de serviços, para realizar atividades específicas em seu lugar. É uma estratégia que busca reduzir custos, focar em atividades principais e muitas vezes aproveitar a expertise de especialistas em determinadas áreas, como TI, limpeza e segurança. Na marcenaria, a terceirização é uma atividade um pouco incomum, principalmente porque, até o momento, a gente não tem uma empresa que forneça, por exemplo, serviços de acabamento. Nesse caso, você poderia contratar uma terceirizada que te forneceria os trabalhadores necessários, sem pessoalidade, para atender a demanda da sua produção. Mas ainda assim, se você é uma marcenaria, uma indústria, uma loja de móvel e você terceiriza essas atividades como limpeza, TI, segurança, a empresa contratante, que é você, é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas da empresa terceirizada em relação aos empregados que realizam as atividades em seu benefício. Isso significa que, caso haja inadimplência da empresa terceirizada, a empresa contratante pode ser chamada a assumir as obrigações trabalhistas. Por isso, a importância de contratar empresas que possam honrar com as suas obrigações trabalhistas. Ressaltando aqui a importância de se realizar uma análise da situação da empresa antes de realizar a sua contratação. Outra forma de contratação é a do trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo é aquele profissional que exerce a sua atividade laboral sem vínculo empregatício, ou seja, de forma independente, prestando serviços geralmente sem subordinação e sem habitualidade, para um ou mais contratantes, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas. É importante a gente falar aqui que se você decide por contratar serviços de um profissional autônomo, você deve cuidar para que ele não atue como um empregado, prestando especial atenção à questão da subordinação jurídica, como a gente já falou anteriormente. Aqui vale fazer uma ressalva. Como trabalhador autônomo, muitas vezes você não vai conseguir fechar um negócio porque você não tem um CNPJ. E se você não sabe como ter um CNPJ, eu convido você a conhecer o curso de Constituição de Empresas, que está aqui também no Corte Cloud Academy. E está cada vez mais comum a gente ouvir sobre contratação via MEI, microempreendedor individual. O MEI, pessoal, é um regime empresarial no Brasil que permite que trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores formalizem seus negócios de maneira simplificada. Ele oferece uma série de benefícios, incluindo a possibilidade de emitir notas fiscais, acesso a direitos previdenciários e tributação reduzida. A contratação de prestadores de serviço via MEI, ela tem se tornado cada vez mais frequente porque gera uma economia de recursos para as empresas contratantes, porque não incide custos trabalhistas e encargos sociais, além da contratação ser mais ágil e pela facilitação de registro e pagamento dos serviços prestados, já que o MEI emite essas notas fiscais, como a gente falou. Mas é recomendável que as partes formalizem a relação contratual por meio de um contrato de prestação de serviços, especificando os termos e condições do serviço a ser prestado, valores, prazos, forma de pagamento e outras cláusulas que sejam relevantes. E por que é recomendável que esse contrato seja realizado?
Muitas vezes as empresas optam pela contratação via MEI justamente pela vantagem de pagar menos encargos, mas elas esperam e exigem do prestador de serviço uma relação de empregado, submetendo eles à habitualidade, subordinação, pessoalidade e onerosidade, que, como a gente já viu lá nas primeiras aulas, são requisitos de um vínculo empregatício. Se isso de fato acontecer, se o prestador de serviço agir como empregado por exigência da contratante, ele pode pedir o reconhecimento de vínculo de emprego na Justiça do Trabalho via reclamação trabalhista, com grandes chances de êxito, o que vai fazer com que o empregador tenha que recolher todos os encargos retroativos e reconhecer o vínculo empregatício, além de estar sujeito aos eventuais pedidos de multa e indenizações. Então, depois de tudo que a gente compartilhou até aqui, é possível concluir que compreender e cumprir as leis trabalhistas é fundamental não apenas para proteger os direitos dos trabalhadores, mas também para garantir o sucesso e a sustentabilidade das empresas. No contexto da marcenaria, em que a mão de obra desempenha um papel crucial, o cumprimento das normas trabalhistas se torna ainda mais significativo. Garantir condições de trabalho adequadas, remuneração justa e o respeito aos direitos dos funcionários não é apenas uma obrigação legal, mas também uma prática que vai contribuir para a valorização da mão de obra e o fortalecimento do mercado. Não se esqueça que é sempre necessário consultar advogados especializados para consulta de determinada situação ou de enfrentamento de determinado problema, assim como profissionais de contabilidade e os sindicatos de cada categoria de profissional. Vale lembrar também que a lei trabalhista é bastante complexa e existem diversos temas que não foram abarcados nessa aula, mas que certamente merecem sua atenção e gerenciamento. Eu, Letícia, espero ter te ajudado com as informações e com o material apresentado. Eu te convido a avaliar e deixar seus comentários e sugestões sobre o curso. Um grande abraço e até a próxima!